comentar com vocês nesse vídeo, torcedores e torcedoras do Flamengo, sobre o Tite, né? Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E agora que ele já foi contratado de fato pelo Mengão, né? Precisamos aqui também discorrer algumas palavras aqui, falar algumas coisas importantes, né? Sobre o possível trabalho do Tite à frente do Flamengo. Um trabalho que certamente terá o seu sucesso permeado não apenas pelas boas ideias e práticas do técnico Adenor, mas também permeado pelas ações necessárias dos dirigentes do Flamengo para um empoderamento necessário aí do técnico Tite, né? Então é uma contratação certamente importante. Já falei que é o melhor técnico brasileiro que existe. É um técnico que tem uma capacidade muito grande de ter os seus jogadores à sua disposição ali mentalmente, controla o vestiário, consegue, enfim, mandar muito bem ali com o seu elenco, consegue ter uma conversa muito qualificada com o seu elenco, embora seja um técnico que também foge de polêmica em algumas situações aí, né? Foge de polêmicas, foge de alguns problemas aí, se for o caso, se for necessário, para que os principais jogadores da equipe permaneçam ali na titularidade. A gente lembra do Neymar na seleção em alguns momentos muito complicados, momento em que o Neymar, por exemplo, comete uma agressão absurda ali com o adversário, e aí ele não foi... Nada aconteceu, o Tite não falou absolutamente nada, não fez nenhuma reclamação. O mesmo Tite que, bem antes disso, tinha desconvocado um jogador, porque o jogador também tivera uma atitude muito grave diante de um jogador de outra equipe ali no campeonato italiano. Então o Tite tem essa ideia realmente de promover o elenco, colocar o elenco acima de tudo, evidentemente, né? Um técnico nesse sentido aí importante, né? É um técnico pouco personalista, né? Isto aí é um grande ponto positivo do Tite, porque a gente teve ali no Paulo Sousa um técnico personalista, tivemos no Dorival um técnico que também não tinha esse perfil de personalista, mas era um técnico, na minha opinião, que aprofunda uma questão da família, né? Da questão familiar, elenco, família, tal, não sei o quê, mas eu acho que poderia se perder muito mais facilmente que o Tite em relação ao descontrole aí do patrocínio aos jogadores, né? O tal do elenco, família e tudo mais. Bom, então eu acho que o Tite nesse sentido ele pode ser um técnico interessante, muito interessante, conseguir comandar o vestiário, por conseguir alegrar muita gente. Essa questão que poderia afetar o Dorival e que pode afetar o Tite é o fato de que, num certo momento, essa relação de amizade com o jogador, de bem-estar com o jogador, e quando a gente está falando de um elenco de mimados, como é o elenco do Flamengo, essa relação ela pode se desgastar no momento em que o técnico fazer uma opção ali, por exemplo, de o meu centroavante agora vai ser o Pedro, né? O meu centroavante vai ser o Pedro. E aí pode ter um problema, né? Pode ter uma insatisfação. Essa insatisfação poderia não acontecer, mas nós sabemos que é muito provável que ela aconteça no Flamengo, porque temos um elenco que foi muito mimado pelo Brás, né? Sobretudo pelo Brás. E no caso o Gabigol certamente choraria. Poderia chorar em silêncio, poderia chorar juntamente com outros em silêncio. Ele pode chegar no canto ali na hora do treinamento, na hora do descanso ali, e falar pro jogador: olha, o Tite não tá legal, o trabalho dele não, né? Tá me detonando aí, enfim, acho que o Flamengo não vai pra frente. O jogador do lado dele vai falar: pô, Gabigol, você tá viajando, meu irmão. O Tite é um grande técnico aí, não tem nada a ver não. Ele vai chegar para um outro jogador que tá sentado ali e tal, vai falar: o jogador, o Tite é o Tite, meu irmão, tá fazendo um grande trabalho. Aí o Gabigol vai chegar pro terceiro jogador e falar: pô, o Tite não tá legal, né? O cara não tá me bancando e tal. O jogador: é isso mesmo, Gabigol. Bastou isso. Bastou um concordar para a coisa começar a virar um grande problema aí, quando a gente tem essa gestão familiar de um elenco. Agora, eu diria para você que o Tite é melhor que o Dorival para resolver um problema desse se ele acontecer, né? Certamente que ele é muito melhor que o Dorival. Um ponto importante sobre a chegada do Tite ao Flamengo, na minha opinião, é a maneira como a equipe joga, como a equipe provavelmente vai jogar. E aí eu acho que tem um equívoco enorme de muitos, né, quando falam que o Tite é um técnico defensivo. Quando falam que o técnico gosta de bancar uma equipe ultra defensiva, foi uma palavra que eu vi de alguém ligado aí às redes sociais do Flamengo, né, as mídias alternativas do Flamengo. Mas muitos ficam no defensivo. O técnico defensivo tem nada a ver com esse elenco do Flamengo e tal. Eu discordo disso, gente. Eu acho que o técnico Tite, ele não é um técnico necessariamente defensivo. Também não acho que ele seja um técnico ofensivo, como alguns estão falando. O técnico ofensivo, o Tite é ofensivo. Não, para mim ele é um técnico híbrido, sabe? Ele pensa o futebol das duas maneiras, né? Agora, é a qualidade do elenco.
essa grande circunstância, importantíssima circunstância que ajuda o Flamengo, né? Assim como outra circunstância, como por exemplo a necessidade de ganhar um jogo, a necessidade e tal, esse tipo de coisa faz com que o Tite leve sua equipe para jogar de forma ofensiva. Qual é a questão aí? Um técnico defensivo é aquele técnico que, quando precisa que a sua equipe joga ali no campo de ataque, claramente a gente percebe que a equipe tem dificuldade para fazer esse trabalho. Porque a equipe ela foi configurada para ser defensiva. Então todos os treinamentos ali que o técnico bancou foram treinamentos, né, para tentar empoderar um modelo defensivo. De tal sorte que, quando essa equipe precisa ganhar e ela ataca ali o adversário, quando ela vai ali tomando ali o terço final para tentar fazer seus gols, ela apresenta muita dificuldade para fazer esse trabalho ofensivo. Por quê? Porque não há muito treinamento para isso. O tempo gasto para treinar leva o técnico a treinar os aspectos mais defensivos e não os aspectos ofensivos. Então essa equipe ela tem dificuldade com variação, ela tem dificuldade com ocupação de espaço, ela tem um monte de problema ali, né? Então esta situação ela também mostra o quão um técnico é defensivo. A gente pode perceber claramente que um técnico é defensivo quando a sua equipe está sempre defendendo ali com linhas baixas e tudo mais, mas podemos também perceber que um técnico é defensivo quando a sua equipe está no ataque e ela não sabe jogar no ataque. E este é o ponto. Nos momentos em que a seleção brasileira precisou jogar no ataque, ela mostrou que sabe jogar no ataque. Ah, mas não ganhou a Copa, não sei o que tal. Tinha outros grandes times ali atuando ali na Copa do Mundo. A seleção brasileira talvez não seja tão boa assim como muita gente pensa, e o técnico Tite também errou em vários momentos, né? O Tite, na minha opinião, errou muito em algumas situações, apesar de que o Tite foi aquele cara que salvou o Brasil, que estava indo ladeira abaixo, né? Quando ele chegou na seleção, ele arrumou a seleção, ninguém conseguia fazer. Teve um momento em que ele se perdeu completamente, e aí ele conseguiu ajustar a equipe novamente a partir de alguns jogadores que entraram, como tipo Rafinha e outros ali, começaram a jogar e a salvar o modelo tático da equipe, né? Que voltou a ser bastante competitivo, inclusive, né? Então, mas no fim das contas, o trabalho do Tite na seleção foi um trabalho vitorioso, na minha opinião, excluindo o fato de não ganhar a Copa do Mundo, mas no meu caso, eu acho que ganhar uma Copa do Mundo ou não ganhar a Copa do Mundo não explica necessariamente a qualidade de um técnico. Eu acho que o Tite fez um trabalho, sim, bom na seleção brasileira, e isso legitima, sim, a contratação dele da parte do Flamengo. Um problema apresentado por alguns aí, um contraponto apresentado por alguns sobre a chegada do Tite, neste caso, é que o Tite está há muito tempo na seleção e muito longe do clube. Este é um ponto com que eu de fato concordo, porque a gente não sabe até que ponto um técnico fica estudando o tempo inteiro ali, no grande tempo que ele tem. O que mais tem um técnico da seleção brasileira é tempo para pensar futebol, para estudar futebol, para ver jogo de futebol, mas nem sempre isso acontece. Os caras se acomodam muito, fica de boa. Eu não sei se o Tite teve esse perfil aí, enquanto esteve na seleção brasileira, de estudar, né, de ir atrás e tal. Então a gente não sabe se ele se renovou, se a visão dele se renovou do ponto de vista também tático e estratégico, porque também se há uma coisa importante na seleção brasileira é que se o técnico fizer o mínimo, a seleção acaba jogando muito bem, acaba fazendo muito bem o seu trabalho, e a gente não consegue avaliar muito o próprio trabalho do técnico, né? Então, na verdade, o Tite, ele tá ultrapassado, as suas ideias estão sucateadas, né? Tudo isso a gente vai ficar sabendo na prática. É provável que isso possa ter acontecido sim, mas eu não sei se num grau em que pode atrapalhar a performance dele como um grande técnico do futebol brasileiro, um grande técnico do Flamengo. Nós não sabemos se isso realmente pode atrapalhar o trabalho ou não. Agora, de fato, é algo que deve sim ser considerado como um contraponto importante ali para o debate sobre a adaptação do Tite, né, e as conquistas do Tite pelo Flamengo, né? Bom, gente, então defensivo o Tite não é. Nesse sentido, tá tranquilo, porque o elenco do Flamengo tem muito mais um perfil para jogar construindo e também um perfil para trabalhar ali para chegar forte, com muito volume ali no campo de ataque. Eu acho que o elenco do Flamengo tem esse perfil e o Tite sabe lidar com a equipe que tem esse perfil. Então, nesse sentido, eu não vejo problema não, né? Eu já disse para vocês que eu nunca descartaria a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro antes da chegada do Tite, né? Eu acho que o fato do Flamengo não ter se dado bem com os últimos técnicos estrangeiros, né, não explica, por exemplo, a repulsa de muitos em relação a técnicos estrangeiros. Precisamos lembrar que o Flamengo buscou os técnicos errados, né? E precisamos também falar que muito do que acontece hoje no Flamengo de positivo tem muito a ver com o técnico estrangeiro, que foi o cara que começou a ganhar, né? A partir daquele Flamengo projetado na gestão Bandeira de Melo, que é, né, o JJ, o técnico português. Então, Tite é a realidade do Flamengo agora. Flamengo, Tite,
Tomara que seja um casamento perfeito, acho que pode dar muito certo. Eu quero avaliar um pouco mais a partir de agora. A análise de que daria certo ou não daria certo acabou, né? Até para não ficar na arquibancada torcendo para que o técnico se dê mal. Evidentemente que essa análise acaba quando o profissional é anunciado. Porque a análise tem que se basear naquilo que era antes. Eu estou falando, por exemplo, que pode dar certo no Flamengo, mas eu não estou falando que vai dar certo. Essa análise não pode ser futurológica. Eu não sou cartomante, eu sou analista. Então a minha análise tem que ser focada em cima do quê? Pelo que o Tite era, pelo que o Tite estava fazendo, a maneira como ele estava trabalhando, eu posso falar se ele é bom, pode ser interessante ou não para o Flamengo. Eu digo que, na minha opinião, o Tite se configura como uma grande aposta. Uma grandíssima aposta. Para dar certo essa aposta, para que funcione, o Tite vai precisar não somente mostrar que está realmente muito antenado às necessidades da mudança no futebol, está com boas ideias frescas ali, né? Este é um ponto, só que isso talvez não baste, meus amigos. É muito importante também que um processo de renovação seja feito no Flamengo, doloroso, atingindo alguns aí líderes desse grupo aí. Isso é muito importante para mandar o sinal para os outros de que os jogadores não mandam no Flamengo, não são donos do Flamengo. Porque sem essa ajuda do departamento de futebol, talvez o Tite não dê certo. Então vai ficar muito mais complicado, ele vai ter que gerir problemas ali com os quais ele não está acostumado, não era assim no Corinthians ele venceu muito, mas o departamento de futebol do Corinthians era muito bom, ele não precisava ficar preocupado com alguns jogadores. Para você ter uma ideia, o Ronaldo fez corpo mole na época do Tite. O que fez a gestão do Corinthians? Mandou o Ronaldo embora, gente, e deixou o Tite. Olha que departamento de futebol. Você acha que o Flamengo hoje faria isso? Não é isso? Então, na verdade, é necessário fazer. Isso é muito importante para que dê certo. Se isso fosse feito, poderia ter dado muito mais certo com outros técnicos que já passaram pelo Flamengo, apesar do trabalho horroroso de alguns desses técnicos. Então isso é vital, isso é fundamental. E aí, como a gente sabe que Marcos Braz vai ficar no Flamengo, Landim vai ficar no Flamengo, que pelo menos mude ali o departamento de futebol, contrate alguns profissionais. Se isso também não vai acontecer, que pelo menos haja uma reformulação no elenco trazendo outros jogadores. Por quê? Porque esses outros jogadores eles podem até ser muito mimados pela gestão do Flamengo também, como ela fez com os jogadores que já estão presentes. Mas o fato é que muitos desses jogadores serão novos e ainda que sejam mimados aí pela gestão, eles não gerarão o mesmo desgaste que alguns já estão gerando por estarem há muito tempo sendo mimados ali na Gávea. Então seriam jogadores novos que chegariam ali no Flamengo para refrescar, oxigenar esse elenco, né? E por mais que eles recebam muito mimo, um mimo exagerado, esses jogadores demorariam para apresentar um efeito colateral desse excesso de proteção, de paternalismo da parte, sobretudo, do Marcos Braz. Então esse tipo de ação é vital para que o trabalho do Tite dê certo. Sem essa ajuda, eu acho muito preocupante o que pode acontecer. O Tite vira uma aposta ainda maior quando a gente concebe o Tite como técnico que vai ter que resolver problemas no Flamengo que não foram resolvidos até então pelo departamento de futebol, né? E se eles realmente optarem por não se envolverem novamente nesses assuntos para tentar resolvê-los. Então, sorte ao Flamengo, muita sorte ao Flamengo, muita sorte ao Tite, que esse casamento seja perfeito, duradouro e que o Mengão volte a ser o grande conquistador da América, o grande malvadão da galera, gente. Que o Flamengo volte a ser o grande malvadão da galera. Gostou da análise? Compartilhe, comente aí, deixa nos comentários aí a sua opinião. Divulga aí nas suas redes sociais, é muito importante para o meu trabalho. Se você puder e quiser, deixa um valeu demais para também dar uma força aqui para o meu trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado. É isso. Sorte ao Flamengo, sorte ao Tite, que o casamento seja o mais perfeito possível. É isso.